Boa tarde. Vamos retomar as nossas atividades, agradecendo a pontualidade dos senhores. E, em razão dos próximos eventos, vamos dar início às palestras da tarde. Excelentíssimos senhores magistrados, senhores servidores, daremos início à nossa programação desta tarde com a palestra do Dr. Nelson Vieira. Dr. Nelson Vieira é fundador da Advanced Coach Senior e Master Coach Trainer da Companhia Brasileira de Coaching, tendo formado aproximadamente 5.000 coaches pelo Brasil. Também é certificado por diversas instituições internacionais, BCI, pelo ICC, pelo SA, etc. Ele é especializado em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. É psicólogo clínico e organizacional, conferencista, professor de pós-graduação na Faculdade IMED, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Estácio de Sá, em São Paulo, e estratego, em Belém do Pará. É diretor executivo da Quantum Solutions. Escreve artigos para diversos sites e revistas especializadas e é coautor dos títulos Manual Completo de Coaching, Master Coaches, Técnicas e Relatos de Mestres do Coaching, Coaching, Grandes Mestres Ensinam como Estabelecer e Alcançar Resultados Extraordinários na Sua Vida Pessoal e Profissional. Coaching, a solução, grandes gurus mostram os caminhos para vencer. E o segredo do sucesso pessoal. Coaching, Mentoring e PNL. O professor Nelson Vieira nos falará sobre o impacto do uso da tecnologia na saúde psicológica. Vamos aplaudi-lo. Boa tarde, PRT. Maravilha. Quanta honra estar aqui com vocês. De volta para o futuro. Oh, yes. Gente, o impacto da tecnologia na saúde psicológica das pessoas. E não é à toa que eu escolhi esse como um tema fantástico para a gente poder trabalhar, que é o impacto exatamente do que acontece através dos mecanismos virtuais que vieram para facilitar a nossa vida e como isso acaba interferindo nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, de pensar, de sentir e até de agir. Quais os impactos disso em relação ao comportamento, à saúde psicológica? Como isso acaba interferindo no meu dia a dia, no meu ambiente de trabalho? E no final, de que formas que eu posso utilizar estes recursos a meu favor e não contra mim? De que maneiras eu posso utilizar melhor os recursos tecnológicos para promover a saúde, bem-estar, qualidade de vida, produtividade e, obviamente, para alcançar aquilo que todos nós buscamos na vida, que é ser felizes. É tudo que nós mais queremos, é ser felizes. E é essa a proposta. Gente, eu vou pedir licença a vocês, pedir licença aos senhores magistrados aqui presentes. Então, para poder dizer para vocês assim que seria um assunto muito tenso, um assunto sisudo para poder trabalhar, se eu trouxesse para cá os jargões da psicologia, os jargões científicos, enfim, eu quero fugir de tudo isso.
e trazer para vocês esse tema que é bem interessante, de uma maneira leve, de uma maneira descontraída e que obviamente seja bastante divertido, para que a gente possa acessar ao máximo os nossos níveis de serotonina, para que ao final desse nosso encontro a gente tenha sentido que verdadeiramente valeu a pena. Eu quero aqui falar com pessoas e não falar com cientistas. Eu quero falar com seres humanos e não falar tão somente com um meio acadêmico. Por que eu estou falando isso? Para trazer uma linguagem que seja acessível a absolutamente todas as pessoas. Esse é o meu compromisso com vocês. Pode ser assim? Eu não entendi. Eu preciso dizer para vocês, por conta de ficar muito tempo ouvindo música enquanto eu estou navegando na internet, eu acabei desenvolvendo problemas auditivos. Então, se vocês falarem muito baixo, eu não vou conseguir ter retorno. Eu não vou ouvir aqui. Então, tá tudo bem assim, pessoal? Agora eu consegui ouvir, obrigado. Gente, vamos lá. A tecnologia e seu impacto na saúde psicológica. Primeiro, eu quero convidá-los a refletir um pouco acerca das tecnologias. Eu conversava agora há pouco com a Aline, que ela me perguntou, e qual é o impacto da tecnologia na saúde psicológica e na vida das pessoas? Gente, eu só fiz uma pequena comparação. A televisão, ela levou aproximadamente 13 anos para poder atingir os seus primeiros 50 milhões de espectadores. O Google Plus, que é uma rede social do Google, levou apenas 88 dias para conseguir os 50 milhões de acessos de pessoas, né, nas redes sociais. Faz sentido a diferença entre uma coisa e outra? Isso significa que todos nós, quer dizer, todos nós seria muita pretensão minha, mas boa parte das pessoas que estão aqui devem ter ouvido em algum momento uma música numa vitrola, talvez não essa, mas outras, né? Já ouviram falar em LP? Quem já ouviu falar em LP? Levanta o braço, diga eu. Long play, isso, ele tinha o lado A, tinha o lado B, a gente ouvia a música, tinha aqueles pliques e plocs, né? Né? Mas era uma delícia ouvir, e o mais legal de tudo era quando a gente virava para o outro lado. Mas isso não era tudo, o melhor era quando a gente queria pegar e ouvir uma música específica, a terceira música do lado A, e a gente tinha que mirar a agulha exatamente na faixa para poder passar. Eu era craque naquilo. Era craque. Só que o tempo evoluiu, o tempo passou, e aí a gente começou a transportar as musiquinhas conosco, né? A gente começou a transportar as musiquinhas. Quem nunca andou com um Walkman pendurado na cintura? Gente, eu andava, eu nem acredito. Eu andava com o Walkman, eu andava com uma pochete cheia de fita cassete. Aquelas fitas BASF de 90 minutos. E tinha que ter uma caneta também, uma caneta Bic, né? Porque quando você sentava no busão, aí tinha que voltar a fita, né? Quando enrolava, porque senão estourava o dedo, né? Então, pois é, quem nunca viveu isso? Aí o tempo passou, as músicas ficaram cada vez mais compactas, com uma qualidade cada vez melhor, e eu lembro da primeira vez que eu vi na minha vida um Discman, e esse Discman, um amigo tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, ele me mostrou, eu fiquei enlouquecido com aquilo, e tive que comprar toda a minha coleção dos Beatles remasterizadas agora em CD, para ouvir. Não que eu tivesse vivido na década em que os Beatles fizeram sucesso, tá? Mas é porque eu sou admirador da boa música, enfim. Quem nunca parou para registrar os momentos, né, com a família, com os filhos, e andava com aquelas câmeras enormes, aquelas fitas VHS, né, VHS enormes, que depois a gente tirava e ia colocar no videocassete para poder assistir, né? Isso sem falar que a gente tinha que muitas vezes limpar o cabeçote para poder ver direitinho, né, porque quando não estava sujo. Então tinha que ter o cotonete, um álcool do lado para poder limpar o cabeçote e o rolo pressor ali por onde passava a fita. Lembram disso? A minha filha está viajando, ela está aqui do lado, ela está viajando nessa história, né? Talvez ela nunca tenha assistido, enfim. Vieram as fotos, a gente passou pelos momentos, enfim,
e todo momento tinha que ser registrado. Eu lembro de umas férias que eu passei com meu pai na cidade de Macapá, e lá eu conheci vários lugares que até então eu não tinha ido. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui a Macapá, e depois nunca pensei que eu ia voltar tantas vezes para dar palestra lá. Mas enfim, eu tinha apenas 11 ou 12 anos de idade, se eu não me engano, e aí eu levei uma câmera fotográfica que a minha mãe colocou na bagagem, e mais uns 3 rolos de filmes. Gente, não prestou um filme. Não prestou uma foto na realidade. Por quê? Porque a gente colocou o filme errado, na máquina errada, né? Então acabou não registrando absolutamente nada. E os telefones, nossa, quem lembra, né? Antigamente só era o fixo, então a gente só falava de fixo para fixo. Ninguém morreu por causa disso, né? A gente conseguiu sobreviver. Vocês já viram isso que eu estou falando? Vocês estão me olhando como se eu fosse de outro planeta. Já viram isso? O avô dela conta para ela. Obrigado pela parte que me toca. Enfim, mas antigamente era só o fixo. Quem lembra quando chegou essa tecnologia aqui? E a gente entrava numa fila de espera, pagava R$300 para poder ter acesso, entrava numa fila de 8 meses para poder conseguir. E você tinha 3 dias depois que chegava a tua vez na fila, para que você pudesse fazer o pagamento e para que pudesse receber o teu equipamento. E era esse tijolão aqui. E nossa, era o máximo colocar ele na cintura, porque quem tinha um celular, uau! Pena que eu não estou com o meu aqui, gente, para mostrar para vocês como é que era. Enfim, o tempo passou, as coisas mudaram. Alguém muito, muito inteligente resolveu condensar toda essa informação, né? Mudou a configuração, e aí, consequentemente, o que é que a gente tem hoje? Os smartphones com telas de touchscreen, uma infinidade de aplicativos, alguns deles gratuitos, outros que são pagos, mas uma mixaria que são pagos, tudo para facilitar a nossa vida. Outra infinidade de redes sociais, Facebook impera, então é difícil, né? As pessoas podem até te perguntar qualquer outra coisa, mas te perguntam, você tem Face? Alguém já fez essa pergunta para vocês? Enfim, né? E o famigerado WhatsApp. Dizem que o que Deus uniu, o WhatsApp destruiu, né? Porque gente é cagueto. O WhatsApp é uma coisa incrível, né? Porque você passa a mensagem, fica olhando se tem um tracinho, 2 tracinhos e quando pinta de azul, para saber se a pessoa já recebeu, se ela visualizou, se ela... E o que é pior, se ela te respondeu ou não respondeu. Se não respondeu, pautora. Então, né, a gente nunca sabe. Então, privacidade foi para o espaço, né? Mas, enfim, isso tudo aconteceu e veio, de verdade, para facilitar a nossa vida e não para atrapalhar a nossa vida. E olha como melhorou, de fato, o nível de comunicação. Agora a gente já consegue registrar. O WhatsApp virou documento, uma mensagem que você passa por e-mail já virou documento, e isso está acabando por facilitar as relações comerciais, porque não se precisa mais daquelas páginas e páginas, nem sempre de contrato e etc., porque você já pode firmar um acordo só com a confirmação online de uma pessoa e outra. Então acabou tornando a vida, de certa forma, muito mais prática, muito mais prática. E isso, por um lado, é fantástico, é muito bom, mas por outro lado, pode trazer um nível de estresse maior, né? Pode despertar uma maior quantidade de adrenalina pela pressão do dia a dia para poder dar conta de todas as coisas, porque o smartphone, que veio para facilitar a nossa vida em todos os sentidos, acaba trazendo com ele um recurso que a gente não tem mais como escapar, que é de visualização dos e-mails. Então não tem como não responder um e-mail hoje em dia, porque você consegue receber ele na palma da tua mão. É um negócio incrível como as coisas aconteceram. Então veio para facilitar a vida, mas por outro lado também acaba nos colocando no nível de pressão um pouco maior para atender as demandas do dia a dia, haja vista que o mundo caminha de forma muito mais rápida, as pessoas precisam de respostas muito mais rápidas, e cá estamos nós, do nosso lado, para poder dar essas respostas para o mundo, para o planeta, para a sociedade e para a humanidade, da melhor maneira possível. Existe aí as suas vantagens pelo uso da tecnologia, existem os seus efeitos colaterais, mas a melhor de tudo, que a gente não pode perder de vista, é quem nós somos e na pessoa em quem nós queremos nos tornar.
qual é a nossa vida. Então vamos refletir um pouquinho agora sobre essas novas tecnologias, que são as novas tendências, e qual o impacto delas no comportamento e no estilo de vida das pessoas. Aqui eu acho que tem um ponto cego, a impressão minha. Tem um ponto cego, né? Ok, então, mudanças no comportamento e no estilo de vida das pessoas. As interações, de certa maneira, passaram a ser quase que cibernéticas. Já pararam para prestar atenção? Os jantares, mais ou menos, são assim, ó. Tem que dar um exemplo. Alguém já viu esse filme antes? Aí é muito bacana, um jantar romântico, né? Vamos namorar, vamos para aquele jantar, e aí um está lá, né, com o celular, o outro está do outro lado, e os dois parece que estão se comunicando. Né? Aí chega o prato, tem que tirar foto do prato, enfim, as pessoas passaram a fazer registro de tudo na vida, aí vieram as selfies, né? Então começou a registrar todas as coisas. Gente, tem uma pesquisa num restaurante nos Estados Unidos, se não me falha a memória, em Nova York. Essa pesquisa, não sei se vocês já tiveram acesso, já viram, muita gente acabou falando, enfim, porque alguma coisa estava acontecendo que estava intrigando o dono do restaurante. Por quê? Porque é um restaurante muito tradicional, acho que ele tinha 40, 50 anos aproximadamente. O padrão de atendimento sempre foi o mesmo, mas as pessoas estavam reclamando do atendimento. Mas se não mudou o padrão de atendimento, se não mudou absolutamente nada, o que foi que aconteceu? Então ele contratou uma consultoria se implantou dentro do restaurante e começaram a avaliar o comportamento dos garçons inicialmente. E os procedimentos estavam todos sendo executados como tinha que executar. O processo estava sendo cumprido rigorosamente. Aonde é que houve a mudança principal para ver tanta reclamação no atendimento? No comportamento dos próprios clientes do restaurante. Por quê? Porque o prato era servido, então se as pessoas levavam em torno de meia hora para fazer a sua refeição, pagar a conta e sair, esse tempo ele estava dobrando em alguns casos, e em outros casos ele estava até triplicando. Porque o prato era servido, as pessoas tinham que tirar foto, tinha que esperar a rede Wi-Fi para poder compartilhar com as outras pessoas, para ele então começar a comer. Depois que ele começava a comer, uma parte do prato, por conta do tempo que ele levou para tirar foto, acabava esfriando. Então ele tinha que demandar o garçom novamente, que poderia estar ocupado servindo outras mesas, para poder esquentar novamente aquele prato, para trazer de novo para ele, para que ele pudesse concluir a refeição dele. Então o que mudou não foi o padrão do atendimento, o que acabou mudando foi na realidade o comportamento das pessoas em relação ao restaurante, em relação àquilo que faziam. E isso é só um exemplo. Onde a gente está, a gente quer tirar fotos, quer fazer os nossos registros, enfim, até na montanha-russa o pessoal subir de pau de selfie, não dá, né? Pode machucar, pode complicar, enfim. Mas ficou muito mais fácil de nós compartilharmos a vida, e a interação passou a ser quase restrita às redes sociais. Aí lá vai o indivíduo, ele tem vários perfis, tem o perfil pessoal, tem o perfil profissional, tem o perfil familiar, tem o perfil acadêmico, e ainda tem o fake, né, para ele ficar nas brincadeiras dele, que ele não pode compartilhar com ninguém. Então ele tem o outro perfil fake. Ou seja, 5 perfis para o sujeito administrar. Gente, por aí você tira, já não é fácil, então é muita coisa para ele fazer. Outra coisa muito interessante é que houve uma maior exposição e abrangência disso. E isso traz, obviamente, que as suas consequências, né? Já viram aqueles smilezinhos, quando a pessoa coloca alguma coisa, escreve alguma coisa, aí se sentindo deprimida, se sentindo chateada, né? Se sentindo triste ou alegre. Então a pessoa já expõe
expõe a vida dela inteirinha ali, todo mundo sabe de tudo, né? Então, nunca foi tão fácil se tornar uma celebridade. Quando você utiliza isso de uma forma inteligente e a seu favor, você consegue até monetizar com isso. Mas a questão é que boa parte das pessoas, eu ia falar a maior parte, mas seria muita pretensão minha e eu não posso fazer isso, mas boa parte das pessoas se expõem apenas por se expor. Elas esquecem que existem profissionais especializados para atender essas demandas, para atender as suas necessidades mais íntimas e, consequentemente, precisa se abrir com alguém. Aí o que é que faz? Publica nas redes sociais. O mundo inteiro sabe da sua vida. Quando você está chateado, quando você está alegre, quando você está triste. E o que é pior, quando você não manifesta nada disso, as pessoas interpretam isso através das suas fotos, né? Então, o mundo acabou ficando, de certa forma, mais intuitivo. Isso sim. Existem dois padrões de comportamento que nos ajudam a nos movimentar, a entrar em ação. 2 padrões de comportamento: dor e prazer. Dor e prazer. Ou seja, nós, seres humanos, agimos baseados na dor ou no prazer. Agora é lógico, existe uma tendência natural do ser humano de fugir da dor e se aproximar do prazer. Aonde é que está o problema nisso? Não há problema nenhum. Eu vou repetir, não há problema nenhum. Se você busca o prazer, você é uma pessoa saudável, porque ninguém gosta de viver na dor. Acontece que a dor, em muitos momentos, te ajuda também a se movimentar, te ajuda também a sair do marasmo, a sair da tua zona de conforto, para você alcançar resultados satisfatórios. Ok, Nelson, e o que esses mecanismos têm a ver com a tecnologia? Já ouviram? Quem já teve a oportunidade de assistir acho que é um VT, um vídeo, que inclusive ele foi traduzido aqui no Brasil pelo Pedro Bial e foi narrado pelo Pedro Bial. Eu assisti a primeira vez quando passou no Fantástico. O nome do texto é Sunscreen, ou filtro solar. E tem uma parte lá em que ele diz, não leia revistas de moda, isso só faz você se sentir mais feio. Já reparou que boa parte das pessoas e das fotos que aparecem, que são publicadas no Facebook, está todo mundo feliz, não existe problema nenhum na vida. Muita gente, estão viajando, ou estão na Europa, ou estão nos Estados Unidos, ou então estão na Austrália. Na pior das hipóteses, está visitando o Cristo Redentor. Pronto, está visitando o Cristo Redentor. Então é toda uma maravilha. Aí o indivíduo está aqui, ralando, trabalhando pra caramba, pensando como é que ele vai fazer para fechar a conta no final do mês, e aí ele olha para o indivíduo, como é que esse cara consegue isso, eu não consigo, Então, em alguns momentos a gente acaba tomando o outro como parâmetro para as nossas próprias vidas, quando na realidade ele pode ser apenas um referencial. Ele é apenas um referencial. Já ouviram falar no Usain Bolt? Usain Bolt, atleta olímpico, campeão, maratona, isso! Então, Usain Bolt, como é que chama a corrida no Brasil? Bolt contra o tempo. Bolt contra ele mesmo. Por quê? Porque ele vai competir com quem? Com quem? Então as outras pessoas você pode até tomar como um referencial para saber aonde você quer ir e aonde você quer chegar. Mas eu não posso tomar o outro como parâmetro para o meu próprio comportamento. E aí é que começa boa parte das desgraças do mundo tecnológico na nossa vida, quando a gente começa a se comparar com as outras pessoas, quando a gente começa a ter o outro como parâmetro do que seria a vida ideal para minha própria vida, quando na realidade o único parâmetro que eu posso ter sou eu mesmo e mais ninguém. Eu tenho que me superar dia após dia, Vocês já vão entender quando a gente chegar para falar de novo um pouquinho sobre isso, quando eu estiver falando do impacto disso tudo no ambiente de trabalho, porque isso vai chegar no ambiente de trabalho, Mas o que é que acontece quando a gente procura fugir da dor e se aproximar do prazer? Pessoas, o cérebro compensa o corpo com química. O cérebro
compensa o corpo com química. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui, ó, dopamina, endorfina, noradrenalina, serotonina, melatonina, são neurotransmissores liberados pelo sistema límbico do cérebro que nos ajuda a ter uma sensação de bem-estar, de prazer, de plenitude, de realização, sabe? Quando você sai da academia, terminou de malhar, tá, né? Sai com aquela dorzinha legal no corpo, mas que você chega em casa e você dorme, aquela sensação de dever cumprido, ou seja, o cérebro dispara a noradrenalina, sabe? A serotonina é o neurotransmissor da satisfação. Tudo o que você faz, você tem uma compensação. E essa compensação te ajuda a ter um nível maior de satisfação. E se sentir satisfeito é tudo que nós buscamos. Mas o que é que acontece a partir de então? Né? Dopamina, endorfina, noradrenalina, neurotransmissores, nos ajuda a se sentir bem. Olha o que acontece com o cérebro. Aí, as pessoas, elas acabam desenvolvendo uma compulsão. A compulsão já não é mais. A compulsão, ela passa a ser prejudicial. O que é uma compulsão? É quando eu não tenho mais controle sobre os meus comportamentos. E quais são as coisas que podem fazer você se sentir bem? Né? Momentos de lazer, né? Compras te ajudam a se sentir bem muitas vezes. Momentos, um bom vinho, né? Existem os prazeres menores, os prazeres medianos, os prazeres maiores. Então, uma taça de vinho pode te dar prazer, sexo te dá prazer, né? Pois é.